Teste. Deus abençoe os irmãos. No nome de Jesus, vamos ficar em pé? Vamos orar, pedir a Deus para abençoar o nosso culto. Senhor, nos encurvamos perante a Tua face. Agradecemos ao Senhor por mais uma vez estarmos reunidos. Nós viemos aqui, Senhor, nesta noite com este objetivo: adorar o Senhor. Então, ó Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, dê-nos um tempo maravilhoso, dê-nos um tempo glorioso. Senhor, fala a cada coração, ajuda cada pessoa. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos, entregamos a direção desta reunião, a direção deste culto ao Senhor, e te pedimos, ó Deus, sê conosco de maneira toda especial, no nome de Jesus. Vamos cantar? Vamos cantar o 187, Alvo Mais Que a Neve. Nós vamos cantar no tom de Sol maior. 187. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênção, chuvas de bênçãos do céu. Gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida e paz e perdão. Os pecadores indignos, graças do céu operão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu. Gota bendita só temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos hoje o frutos desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu. Gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas do céu. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênção, chuvas de bênçãos do céu. Gotas benditas só temos, chuvas rogamos. Vamos cantar o coro outra vez? Chuvas de bênção, chuvas de bênção. Gotas. Mais uma vez, está começando a ficar forte. Chuva. Aleluia. Manda, Senhor.
chuva de bênção nessa tarde. Vem inundar o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser. Chuvas de bênção, chuvas de bênção do céu, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Amém, graças a Deus. Com tua mão segura bem a minha, é o 190. Vamos cantar também Sol maior. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegares à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Ou se voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, oh, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Confio em Deus aonde quer que eu vá. É o número 191, dessa vez é Lá maior. Confio em Deus aonde quer que eu vá, na terra firme ou sobre do mar, e seja as coisas aonde for, confie em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E sejas, pois, aonde quer. Confio em Deus, em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar, ele guia as águias no espaço ar. Se ele assim cuidar de mim, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E sejas, pois, aonde
casa dor. Com ele irei sem nenhum temor, e pela mão conduzirá. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, a honra. Quem já aprendeu o coro? Vamos cantar? Deus em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Amém. Graças a Deus. Muito bonito, né? A letra maravilhosa. Graças a Deus. Vamos cantar um agora que todo mundo conhece, para todo mundo cantar. É o 194, o último hino. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Pode ser sol. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graças morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, és o rei dos judeus, disse Jesus, na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pegaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Traspassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou. Foi feito assim. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, cravados, pesado ficou. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois nós vamos orar.
Graças a Deus. Vamos ficar em pé? E você vai orar um pouquinho. Depois nós vamos ler a Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Fale com Deus um pouquinho, você mesmo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos encurvamos perante a Tua face. Tua igreja, Senhor, o Teu povo, cada um de nós. Ó Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glorificado seja o Senhor. Exaltado seja o Teu nome, ó Deus. Bendito seja o Teu nome, ó Pai. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, fala ao meu coração, Senhor. Dá-nos um tempo maravilhoso, Senhor, um tempo glorioso. Senhor, é um pequeno tempo, Pai. Nos ajuda a dar o nosso melhor. Nos ajuda a dedicar, Senhor, com força, no amém, no glória a Deus, no aleluia, no cantar, no adorar. Pai, que nós não tenhamos nenhum temor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, nesta noite. Para a Tua glória, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia. Malaquias capítulo 3. Tivemos culto em Pitangui ontem. E foi um bom culto, né? Está tendo visitantes em Pitangui. Tá uma bênção lá. Daqui a pouco nós vamos alugar um outro salãozinho lá, se Deus nos dê graça e nos esperar Deus dar a direção e aparecer um bom lugar, que nós já alugamos 2, não deu certo. Agora o terceiro tem que dar certo, né? Ficar um tempo lá, né? Então, vocês nos ajudem em oração nesse sentido, porque é muito bom lá na casa do irmão Paulo, tem café depois e tudo, bolo, e tudo mais, mas fica mais fácil quando é um local específico para o culto, né? Preparado para isso. Não 100% preparado, né? Mas pelo menos reservado, enquanto estiver sobre a responsabilidade da gente. É importante. Todos encontraram Malaquias capítulo 4? No próximo domingo será a nossa Santa Ceia, vocês estão sabendo já, né? Bom, vocês estão pensando sobre o culto de quarta-feira? Está orando? Pensem nisso aí, orem. Eu já tenho alguns pensamentos, né? Eu pensei da gente fazer um culto domingo, um culto só no domingo. Começar às 9 horas da manhã e terminar às 6 da tarde. Aí nós compensa a quarta-feira, né? E aí nós vamos ter tempo de evangelizar depois do culto, de manhã, tem a escola, depois poder evangelizar. E depois à tarde a gente está junto de novo. Isso, ficar todo mundo por aqui mesmo, ninguém embora não. Faz o culto aí, cada um traz seu lanche, seu almoço. Né? Acho que fica bom, vamos ver, né? Na hora que passar essa coisa aí, nós vamos fazer umas 2 experiências para a gente ver. Se fluir bem, a gente continua, né? Aí vocês oram nesse sentido também, sobre essa quarta-feira ou não. Vamos lá? Malaquias capítulo 3. A vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Amém? Malaquias 3. Eu falei 4 não, né? Falei não. Então é 3.
Então é 3. Fala aqui as 3. Todos agora encontraram, né? Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas aí ele faz uma pergunta: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. Purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas de justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? Senhor, mais uma vez nós oramos. Palavra rica, ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, a compreender isso, a receber isso no nosso coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Assentai-vos. Vocês sabem que isso já aconteceu, né? Todo mundo sabe disso? Amém? Quem fez todo esse trabalho de purificação, de consertar os filhos de Levi, foi Jesus. E o anjo que veio preparando o caminho, inclusive dizendo que o machado estava posto à raiz da árvore, e que toda árvore que não produzisse bom fruto deveria ser cortada e lançada no fogo, foi João Batista, o filho do sacerdote Zacarias, que teve uma visão no templo, enquanto oferecia o incenso, e ao ponto de as pessoas que estavam ali do lado de fora do Santo dos Santos, estavam do lado de fora, se maravilhavam de que, do tanto, que Zacarias demorava a oferecer o incenso. E eles esperaram. E Zacarias estava tendo uma experiência que provavelmente ele ainda não tinha tido. A visita de um anjo. Receber um anjo falando com ele que ele iria ser pai depois de velho, e que Isabel, sua esposa, seria mãe depois de velha. E ele, ao duvidar disso, recebeu uma punição. E a punição foi que ele ficou mudo até que o João nascesse. Até que cumprisse a palavra do anjo. E vocês sabem que quando João Batista nasceu, eles o chamavam de Zacarias. Mas quando chegou o dia de levá-lo no templo, ele tomou uma tabuinha e escreveu, porque ele não estava falando, ele estava mudo, e escreveu: o nome dele é João. Mas como pode ser? Ninguém na sua família chama João.
Mas ele escreveu, é João. Aí a língua dele se soltou. Amém? Então esse João foi esse anjo que veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio com esse objetivo: chamar as pessoas a um arrependimento, chamaram as pessoas a um conserto de vida, para que Jesus pudesse vir e ser recebido por eles. Amém? Inclusive alguns dos discípulos de João deixaram de seguir a João e foram seguir a Jesus. Então isso é muito bom. Agora eu estou com a mensagem Deus ocultando-se em simplicidade, a partir do parágrafo 276. É uma sequência do culto de domingo passado. E eu gostaria de falar para os irmãos, sugerir, para vocês assistirem aquele culto de domingo passado. Tá bom? Foi um culto tremendo, tremendo, uma mensagem muito rica, muito profunda e pregada de uma maneira muito simples. Então gostaria que vocês ouvissem, assistissem novamente. Eu já assisti 2 vezes depois daquele dia. E muito tremendo o culto. Jesus não sendo reconhecido. Vale a pena assistir de novo. Agora, aqui é uma sequência, Aqui é uma sequência. E nós vamos aqui bem devagarzinho com o que o profeta está dizendo aqui. Notem agora. Agora, foi tão simples que isto, para eles simplesmente não acertou o alvo. Aí eu quero parar um pouquinho aqui, porque para as pessoas, aquilo não acertou o alvo. Para muita gente do povo de Israel, João Batista não era o anjo de Malaquias 3. Para eles, principalmente para Herodes, João, ele era alguém que era implicado com ele, vamos dizer assim, porque João repreendia ele, falava, denunciava o seu pecado. E por isso ele foi preso, João foi preso. Por isso, na festa de aniversário de Herodes, quando a filha de Herodias, que era sobrinha de Herodes, e também enteada, porque Herodes era casado com a esposa do irmão dele, ele havia tomado a esposa do irmão dele, e João Batista não deixou por menos e disse, isso está errado, Herodes, você não pode fazer isso. E ele criou uma briga, uma divergência, uma malquerença, vamos dizer assim, uma questão com o rei. E a esposa do rei, a Herodias, ficou zangada. Ela não estava satisfeita. E ela na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias, depois deles terem bebido e terem divertido, a enteada dele veio e dançou na festa. E ele, para aparecer para os seus convidados, disse para a moça, você pode me pedir até o que você quiser, até a metade do reino. Aí você olha o nível de espiritualidade que estava ali. O sujeito já tinha tomado a esposa do irmão. E agora ia ficar com a sobrinha e enteada. E dá para ela até a metade do reino. E o profeta, o anjo que Deus havia enviado, estava no cárcere, preso, por denunciar.
por denunciá-lo, por acusá-lo do que ele estava fazendo errado. E mesmo assim ele continuava cada vez mais progredindo no pecado. Parece que o pecado é uma coisa progressiva. A Bíblia diz que quem é santo, santifica-se mais. E quem é sujo, suja-se cada vez mais. Nós vemos isso no natural. Normalmente os jovens começam fumando um cigarro. Daqui a pouco está na maconha. E de repente vai para a cocaína. E quando assusta está no crack. O sujeito começa tomando uma cervejinha. Depois está viciado na cachaça, no uísque e com a vida derrotada. As coisas são progressivas. E na nossa vida cristã também é. Você deixa entrar uma coisinha assim, ó. De repente entra uma maior. E de repente uma maior. E de repente uma maior. E de repente uma maior. E quando assustar, você já foi. O inimigo já te levou. Então Herodes, ele estava nessa progressão. Ele estava caminhando nisso. Nessa progressão de pecado cada vez mais profundo. Agora, o bom é que quem santifica, quem é santo, santifica mais ainda. Amém? Quem é puro, purifica mais ainda. Agora, se o diabo tem passado algumas rasteiras, né? Agarra com Deus. Não deixa essa progressão caminhar. Corta ela pela oração, pela leitura da palavra, pela comunhão com Deus. Herodes já estava embriagado, né? Deu até a metade do reino. Aí a moça foi lá perguntar para a mãe: mãe, o que eu peço? Era uma oportunidade brilhante da vida dela. Talvez muitas das moças daquele tempo desejava ter a oportunidade que ela estava tendo. Ser esposa de Herodes, o governador, alguém que estava no topo. Ela foi pedir conselho para a mãe. E a mãe disse: peça num prato a cabeça de João Batista. E Herodes, quando ela pediu, ele se assustou. Mas diz que, por causa do relacionamento dele ali, vocês sabiam que relacionamento influencia muito na nossa vida espiritual? Relacionamento, pessoas que estão próximas a nós, muitas vezes nos faz tomar decisões acertadas, mas também nos faz tomar decisões erradas. Porque, às vezes nós queremos aparecer, né? Queremos nos apresentar que somos tal e tal. E aí, fazemos coisas que desagrada a Deus e às vezes pode causar muito sofrimento. Não só a nós, mas às outras pessoas. Porque João ficou sem a cabeça. Herodes teve que cumprir a sua promessa. Ele teve que cumprir a sua promessa. Então, para muita gente, João não era o anjo. Só que João já tinha cumprido a sua missão. Ele já tinha ido, já tinha pregado a sua mensagem, já tinha advertido, já tinha apontado o dedo para Jesus, dito que ele era o Cordeiro. E a missão dele já estava cumprida, por isso ele perdeu a sua cabeça.
Então, ainda que as pessoas não acreditassem que João era, ele era. Amém? E isso acontece com todos os homens do passado. Aconteceu com todos. Quem acreditava que Noé estava com a verdade? Quem acreditou? Será que se tivéssemos lá no tempo de Noé, nós teríamos acreditado? Será que nós teríamos entrado na arca? Então, para muitas pessoas, Noé não era aquela pessoa enviada por Deus. Não era o que ele era. Como Moisés não era o que ele era. Como para muitas pessoas, o William Branham não é o que ele é. Ou o que ele foi, o que ele era. Um mensageiro que veio para preparar a segunda vinda de Cristo. Amém? Aí você olha para você, nós olhamos para nós e pensamos assim, a responsabilidade que nós estamos com ela na mão. A responsabilidade que nós estamos com ela nas mãos. Nós não temos a opção de fazer como Pilatos. Lavar as mãos. Falar, não, considere isto, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é decisão deles. Decisão dos sacerdotes. Nós podemos até fazer, mas a responsabilidade é nossa. Amém? Então, o povo daquele tempo, para eles, simplesmente, João não havia acertado o alvo. Noé não havia acertado o alvo. Moisés não havia acertado o alvo. Para muita gente hoje, William Branham não acertou o alvo. Mas acertou o alvo de Deus. Amém? Vejam, acertou a palavra. Então, para as pessoas, João estava errado, mas para Deus estava certo. Para as pessoas, Noé estava errado, mas para Deus, Noé estava certo. Para as pessoas, Moisés estava errado. Para Faraó, Moisés estava errado. Para Herodes, João estava errado, mas para Deus estava certo. Ele veio exatamente da maneira que ele disse. Mas eles, sua interpretação disso estava errada. Amém? As pessoas têm interpretação. Elas têm conceitos. E elas determinam o que vai acontecer, vamos dizer assim. Elas têm planejado um plano de como vai acontecer. Eles jamais acreditariam, era muito duro, muito difícil para alguém naquele tempo acreditar que uma moça lá da periferia da cidade seria escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. Na cabeça deles, provavelmente, eles teriam que seria a filha do sacerdote, ou a filha do fulano, do ciclano, e assim por diante. Teria que ser alguém do meio religioso. Mas havia uma moça lá, que não estava pensando que seria a mãe do Messias, porque ela já estava até desposada, compromissada com o viúvo José. E eu penso que talvez foi José por causa da capacidade que ele tinha, porque José teve que tomar uma decisão rápida. Ele teve que simplesmente mudar de país de um dia para o outro. Se fosse alguém sem estrutura, sem capacidade, talvez um jovem,
talvez não teria condição de fazer isso. Por quê? Porque o mesmo Herodes, porque a profecia havia chegado o tempo de cumprir, que Raquel choraria suas crianças. Os magos saem lá do Oriente, seguindo uma estrela, e chega ali em Jerusalém, e eles ficaram meio confusos. Aonde está o menino agora? Vamos perguntar ao rei. O rei deve saber. Aí eles chegaram lá e falaram: aonde está o rei dos judeus? É nascido o rei. Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Cadê ele? Houve uma perturbação ali. Rei? Alguém para tomar o meu lugar? Não, quem vai assentar no meu trono é a minha descendência, é o meu filho, é o meu primogênito. Consultaram os livros, acharam que era em Belém da Judéia o lugar que o Messias ia nascer, segundo o profeta. Falaram para eles e falou: quando vocês acharem o Messias, vocês voltam. Inquiriram deles exatamente quando a estrela apareceu. Eles gastaram 2 anos. Às vezes você vê nos presépios Jesus como um bebezinho, lá na manjedoura, lá no curral. Mas só que Jesus já estava com 2 anos quando os magos chegaram. Então, inquiriram deles quando a estrela apareceu, e eles falaram: quando vocês encontrarem o menino, passem aqui e nos conte onde ele está, porque nós também queremos adorá-lo. A intenção era matar Jesus. Mas, em sonhos, José já tinha experiência com Deus. Amém? José teve uma experiência fantástica com um anjo quando foi de ele receber Maria, porque quando ele viu que ela estava grávida, ele disse: eu não vou me afastar dela, porque essa obra aí não é minha. Aí o anjo disse: José, não tema receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E o profeta fala assim: ele fez bem em fazer isso. E agora José tem uma outra visão. Foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Os magos não haviam voltado para dar notícia, porque o anjo falou para eles, em sonho: volte por outro caminho. E quando Herodes viu que eles não voltaram, ele chamou os soldados e falou: mate todas as crianças daquela região de 2 anos para baixo. Só que Jesus já não estava mais. Tinha fugido para o Egito, porque um profeta diz assim: do Egito chamei o meu filho. Amém? Então as coisas de Deus, elas encaixam perfeitamente. Amém? O entendimento das pessoas é contrário. E é isso que o profeta está batendo aqui. E nós temos que vigiar isso, para não formarmos conceito. Eu disse em Pitangui ontem, nós devemos ouvir a palavra com isenção. Ou seja, nós não podemos deixar que os nossos conceitos, as bagagens, as outras coisas que nós temos, que aprendemos durante a nossa vida, às vezes até dentro de outras religiões, influencie o que Deus está nos falando. Porque senão nós vamos tomar decisões influenciadas. E isso não é bom. Fazemos como Herodes, né?
teve que tomar a decisão de matar João porque tinha falado. Agora eu tenho que falar, porque todo mundo já ouviu o que eu falei. Palavra de rei não volta atrás, né? Será que é assim? Deus gosta de um coração que se arrepende. Tomou a decisão errada? Volte atrás, conserta. Peça misericórdia, dobre os joelhos. Clame a Deus: Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Então eles pensavam que João havia errado, mas João estava exatamente cumprindo a palavra. A interpretação do libertador no tempo de Moisés estava errada. A interpretação no tempo de Noé estava errada. Vejam, mas Deus vem de acordo com a sua palavra. E então Jesus veio, e ele ensinou coisas que eram contrárias. Se és o Messias, faz tal e tal. Desça da cruz e creremos em ti. Está vendo? Mas Deus não faz palhaçada para as pessoas. Deus somente faz as coisas que são agradáveis e certas. Eles achavam que tal pessoa certamente teria de vir com uma grande escolta de anjos. Já pensou o Filho de Deus vir ao mundo? Já pensou que coisa grande? O Filho de Deus vem ao mundo, como ele vai se apresentar? Eles pensavam que tal pessoa teria de vir com uma grande escolta de anjos, mas ele veio por um estábulo. E para suas próprias éticas requintadas, era ridículo para um ser humano comum achar que o Deus Todo-Poderoso, o grande e poderoso Jeová, que possuía o céu e criara tudo, não pudesse preparar um lugar melhor para o seu filho nascer do que um estábulo de vaca, em cima de um monte de esterco. Como poderia? Está vendo? Isso não cabe na mente das pessoas. Só cabe na nossa mente porque nós estamos lendo na Bíblia. Amém? Então, como nós estamos lendo na Bíblia, para nós a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós aceitamos a Bíblia como verdade. Aí nós acreditamos que Jesus nasceu lá no curral. Que ele chegou lá e não tinha lugar na estalagem. E que Maria havia viajado num jumentinho por vários quilômetros, o dia todo, indo para Jerusalém ou para Nazaré, né? Para onde que ela estava indo? Para Nazaré, né? E parece que era Nazaré, ou para Belém, ela estava indo para Belém, para alistar-se com José, celebrar o casamento. E para eles era difícil aceitar que o Filho de Deus nascesse ali, dessa forma. Que foi isto? Deus em simplicidade. Nós pensamos que as coisas de Deus é grande. E é grande. Mas grande de acordo com a concepção dele. Amém? Deus faz coisas tão grandes. E muitas vezes a nossa concepção é que é pequenininho. O profeta está lá pescando. De repente vem um pequeno bagre, engole o seu anzol. Pequenininho. Ele fisga ele, tira para fora, tenta tirar o anzol, não vem, ele pega o bucho, e puxa o anzol assim. Fala: ei, peixinho, esse foi o seu último cartucho. E joga ele lá dentro d'água. E ele fica lá rodando.
no redemoinho. E de repente, Deus age. E o peixinho revive. Isso. E as pessoas pensam, mas que coisa. O peixinho viveu, mas ele não estava com o bucho todo para fora? E o profeta contou isso nos seus cultos, como sendo uma grande obra de Deus. E a oração pela gambá? A gambá foi lá para o alpendre do profeta, porque ela estava passando mal. E ela precisava de receber uma oração. As coisas de Deus, elas são simples. E nós precisamos de ter sensibilidade espiritual para captar as coisas de Deus. Quem acreditaria que João Batista, lá enrolado num couro de animal, com um cinto de couro em volta do seu lombo, talvez sem desodorante, sem shampoo, sem creme, né? A pele toda queimada do sol, aquele cabelo esgandaiado, vamos pensar assim, né? Aquela coisa mais feia, aquela pregação mais rude. A maioria diz assim, se fosse de Deus, estava lá no templo. Estava lá junto com Caifás, com Anás, com o sumo sacerdote. É verdade que ele é filho de um sacerdote, mas diz que desde 9 anos está no deserto. Agora aparece aqui falando de cobra, falando de machado, falando de madeira, falando de raiz. Isso não é de Deus. Definitivamente não é de Deus. Mas Deus é simples. Que foi isto? Deus em simplicidade. Foi isso que o tornou tão grande. Veja, as éticas da educação não podem se menosprezar assim. Veja, não podem suportar isto. Mas Deus é tão grande que se rebaixou a esse ponto. Nem roupas para vestir seu próprio filho, pense nisso. Não havia lugar na estalagem, e ele entrou num estábulo, uma pequena saliência de pedra, como uma pequena caverna, lá na encosta de um morro, e aí, sobre uma cama de palha, veio o Filho de Deus. Isso é muito diferente de se encontrar lá em cima. Amém? Aí as pessoas olhavam e falavam assim, mas Jesus, nasceu um bebê? Alguém podia até comentar, mas nasceu um bebê? Não tinha lugar, não tinha hospital, não tinha hotel, não tinha nada. Lá no curral. E eles falaram que até anjo apareceu lá embaixo cantando, dizendo que havia nascido em Belém da Judéia o Salvador. E os pastores vieram aqui para ver. E eles chegaram, acharam o menino deitado na sua primeira caminha, um coxo de animal. Vamos pensar assim, né? Que coisa pequena, que coisa humilde, que coisa simples. Quem é que poderia imaginar que aquilo era o Filho de Deus? Ninguém imaginaria isso. Mas Deus sabe como faz as coisas. Aí você olha para uma mensagem dessa aqui, toda recortada. O profeta começa a falar uma coisa aqui, de repente ele muda de assunto, vai lá para frente. Aí lá na frente ele volta falando o mesmo assunto. E sai de novo. E volta.
e sai de novo, e um longo tempo. Quantos cultos nós estamos fazendo essa mensagem aqui? E nós não acabamos ainda. Ó, quantas páginas tem? 1 folha, 2, 3 folhas, 4 folhas, 5 folhas, 6 folhas. Se nós for pegar tudo aqui na pé da letra, ainda vai até na página 60, nós estamos na 40 ainda. Se pregou num culto. Um culto. Um estábulo era ridículo para eles, os refinados. Nem temos registro de que ele tenha frequentado escola por um dia. E ainda assim, com a idade de 12 anos, um menino simples confundiu o sacerdote do templo por seu ensino. Oh, que coisa! Que foi isto? Deus ocultando-se. Sinto-me um tanto religioso neste momento. Deus ocultando-se num estábulo. Deus ocultando-se numa criancinha. Está vendo? Observe, todavia, ia se manifestar depois de um tempo. Veja, ele tinha de fazer assim. Aí o profeta começa a falar de Jesus como quando na sua infância. Que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, não vai brincar com aquele menino lá não. Você vai brincar com aquele menino? Você viu como é que a mãe dele ganhou ele? Foi lá no curral. E tem um detalhe. Houve um viúvo lá que a recebeu para ocultar, que senão ela seria apedrejada. Aí ela inventou uma história que nas que anjo visitou ela, e isso, aquilo, aquilo outro. Então vocês não vão brincar com esse tipo de gente. Aí o profeta conta que quando ele era menino, ele era desprezado. Na escola, era humilhado, roupa simples, esfarrapada. Quem acreditaria que uma mensagem simples dessa rodearia a terra? Quem acreditaria que aquele menino que nasceu no estábulo um dia ia estender suas mãos na cruz e dizer, está consumado? Quem acreditaria que ele estava levando sobre si o pecado do mundo inteiro? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele? Aí as pessoas olham para você e pensam, você morar no céu? Fale do jeito que você é, você mesmo olha para você e fala, eu acho que eu não vou não. Do jeito que eu estou, consigo nem orar. Jesus falou para orar sem cessar. Eu até consigo trabalhar sem cessar, comer sem cessar, ficar na internet sem cessar, assistir filme sem cessar, fazer um tanto de coisa sem cessar, mas orar sem cessar eu não dou conta não. Não é verdade? Verdade. Aí você olha para a sua condição e pensa, eu não dou conta. Mas se você se entregar na mão de Deus, Ele vai fazer isso por você. Ele vai te conduzir. Porque isso é uma obra dele. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapo de imundície. Não tem valor. Agora, não é por isso também que nós nos entregamos ao pecado, né? Não é porque a nossa obra não vale que nós não fazemos. Amém? Porque Jesus nos ensinou a fazer. Amém? Ele nos ensinou a fazer. A palavra nos ensinou a fazer. A mensagem nos ensinou a fazer. Então nós estamos lutando para fazer. Agarrados de unha e dente, sem soltar, ainda que a figueira balance, que a tempestade venha, mas você está agarrado com Cristo. Amém? Vamos ficar de pé?
Agarre-se cada vez mais nele e não solte. Amém? Deixe as tempestades vir, os problemas rugirem, mas da fé você não pode desistir. A única coisa que você não pode fazer é desistir de Deus. O resto pode cair tudo assim, ó. Economia pode desmoronar, governos, mundo, mas de Deus nós não podemos perder a esperança. Amém? Senhor, é uma palavra muito diferente. Nós queremos ouvir é que Deus vai nos fazer grande, comprar casa nova, carro novo. Senhor, mas o que nós estamos aprendendo é que o caminho para cima é para baixo. Nos ajuda, Senhor. Nós aceitamos as suas bênçãos de prosperidade, suas bênçãos na família, a sua saúde no nosso corpo. Nós aceitamos tudo isso e te agradecemos por tudo isso. Pelos nossos bens, pela nossa casa, pelo nosso carro, Senhor, pela nossa família, Senhor, por esta igreja, por esses irmãos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tudo. Pela mensagem, pela palavra revelada. Senhor, mas a principal coisa que nós queremos é ser cheio da Tua graça. É ser cheio do Teu amor. É ser cheio da sua misericórdia, é ser cheio do seu Espírito Santo. Senhor, é ter condição de viver uma vida cristã aqui nessa terra poluída pelo pecado. Pai, em nome de Jesus nós oramos nesta noite. Eu oro por cada vida, Senhor, que está aqui. Por aqueles que assistirão esse vídeo depois, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa falar aos seus corações e que eles possam, Senhor, dar valor ao que Deus fez para nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Quarta-feira nós teremos a transmissão novamente. Amém? Hoje não está sendo transmitido. Aconteceu alguma coisa com a internet que parou de funcionar. Amanhã eu ligo lá e vejo o que aconteceu. Deus os abençoe no nome de Jesus. Mas ficou gravado, vai ser postado no YouTube. Irmão, te diz, e aí?